Quando o 7º mês chegou, o povo de Israel já estava de volta às suas cidades. Eles tinham voltado do exílio na Babilônia e agora estavam reconstruindo suas vidas. Mas havia algo mais importante do que reconstruir casas e muros. Era preciso reconstruir a conexão com Deus. No coração dos líderes espirituais, Jesua, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, ardia um desejo: restaurar o altar do Senhor. Imagine a cena. Jerusalém ainda estava em ruínas, o templo magnífico de Salomão era apenas um monte de entulho. Havia medo, porque os povos vizinhos não viam com bons olhos aquele recomeço. Eles eram uma ameaça constante. Mas a fé foi mais forte que o medo. Jesua e Zorobabel reuniram o povo em Jerusalém, não para um projeto de construção civil, mas para um ato de adoração. Juntos, eles construíram o altar de Deus exatamente no mesmo lugar onde ele ficava antes. Aquele altar era mais do que um monte de pedras. Era um símbolo. Era a declaração de que, para aquele povo, a presença de Deus vinha em primeiro lugar. Antes das muralhas de proteção, antes do conforto de um templo grandioso, vinha a adoração. Ali eles começaram a oferecer os sacrifícios da manhã e da tarde, exatamente como a lei de Moisés ordenava. A fumaça dos holocaustos, subindo ao céu, era um sinal de que a comunhão com Deus estava sendo restabelecida. E então, eles celebraram a festa dos tabernáculos. Essa era uma das festas mais alegres de Israel, uma celebração da colheita e um memorial do tempo em que Deus cuidou deles no deserto, fazendo-os morar em tendas. Mesmo em meio à precariedade, eles festejaram com alegria, oferecendo sacrifícios diários, cumprindo cada detalhe da lei. Dia após dia, a chama da fé que parecia ter se apagado no exílio era reacendida. Aquele altar se tornou o centro da vida comunitária, o coração pulsante da nação que renascia. Com a adoração restaurada, o próximo passo era óbvio: reconstruir a casa de Deus. Eles começaram a juntar recursos, doando ouro, prata e vestes sacerdotais. Contrataram pedreiros e carpinteiros. Fizeram um acordo com os povos de Tiro e Sidom para trazer madeira de cedro do Líbano pelo mar, exatamente como o rei Salomão havia feito séculos antes. Havia um sentimento de que a história estava sendo refeita, de que a glória do passado poderia ser restaurada. Finalmente, no 2º mês do 2º ano após a chegada, o grande dia chegou. Os alicerces do novo templo foram lançados, e quando a primeira pedra foi posta, uma explosão de emoção tomou conta de todos. Foi uma celebração como poucas. Os sacerdotes, vestidos com suas vestes sagradas, tocaram as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram os símbolos ressoarem. E o povo, em uma só voz, começou a cantar um louvor que ecoava através das gerações. Louvem o Senhor porque Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Mas o som daquele dia era complexo, uma mistura de sentimentos. Os mais jovens, que nunca tinham visto o primeiro templo, gritavam de alegria. Era o futuro sendo construído diante de seus olhos, a promessa de um novo começo. Mas os mais velhos, os sacerdotes, os levitas e os chefes de família que se lembravam da glória do templo de Salomão, choravam. Choravam alto, um choro de saudade e de gratidão, de emoção por verem o início daquela reconstrução que parecia impossível. O barulho era tão intenso que de longe ninguém conseguia distinguir os gritos de alegria do som do choro. Era um som único, o som da esperança renascendo. Era o choro da memória se encontrando com o grito do futuro. A reconstrução havia começado não apenas do templo, mas da identidade e da esperança de todo um povo. Essa história, tirada do livro de Esdras, nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira restauração começa no altar. Antes de levantarmos paredes, precisamos levantar nossa adoração. Mesmo quando estamos com medo, quando os recursos são escassos, ou quando o coração está partido pela saudade do que foi perdido, Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. A adoração é o alicerce de todo o recomeço. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sente que precisa reconstruir algo em sua vida, comece pelo altar. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. Comente: eu quero recomeçar no altar do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas contadas com emoção e verdade. Sua participação nos ajuda a levar essa esperança a mais pessoas. Muito obrigado por assistir, e até o nosso próximo capítulo da fé.